Olá, você está aqui no canal Outro Livro, Conversas Literárias. Eu sou o Ricardo Pedrosa Alves. No nosso canal a gente conversa com autores contemporâneos do Brasil, mas também de fora do Brasil. Já conversamos com escritores de Moçambique, de Portugal, com autores brasileiros sediados na Europa, com gente dos Estados Unidos. E hoje falaremos aqui com o escritor angolano, o João Melo, sobre o Será Este Livro um Romance? Eu não tenho aqui o livro disponível, o João também não tem, ele está em outro país, ele não está em Angola, ele está nos Estados Unidos. E eu li pelo Kindle, né? Então, é um livro que saiu pela editorial Caminho, situado em Portugal, em 2022. Ele é dedicado a Laura Padilha e é um romance composto por três partes. Leonardo da Vinci, avistado fugazmente no Sambila, o conteúdo está na forma, e a literatura morreu, viva a literatura. Peço que você que está aqui nos assistindo faça a inscrição no canal, caso ainda não o seja. Seja muito bem-vindo, João Melo, um prazer recebê-lo. Obrigado. Boa tarde, Ricardo. É um prazer estar aqui nesta conversa com você e também com os leitores, né? Maravilha, é um privilégio. É, Gente, João Melo, para quem não o conhece, ele é escritor, jornalista, consultor de comunicação, nasceu em 55, em Luanda, Angola, onde fez os estudos primários e secundários. Ele estudou Direito em Coimbra e em Luanda, licenciou-se em jornalismo em Niterói, no Brasil, e fez o mestrado em Comunicação e Cultura no Rio de Janeiro. Então, tem uma relação forte com o Brasil também. É membro fundador da União de Escritores Angolanos, da Academia Angola de Literatura e Ciências Sociais. Atuou como jornalista, né? Trabalhou em vários órgãos de comunicação angolanos, públicos e privados. Foi correspondente de imprensa no Brasil de 84 a 92 e atualmente colabora regularmente com muitos jornais em Angola, em Portugal e no Brasil. Como escritor, publicou até agora 23 livros de vários gêneros, mas não um romance, como esse do qual iremos falar hoje, sobre o qual iremos falar. E além de Angola, foi editado também no Brasil. Eu tenho, por exemplo, dele aqui, O Filhos da Pátria, é um dos livros do João que eu tenho aqui, um livro de contos, acho que é de 2008, né, João? Algo assim, saiu no Brasil? Saiu no Brasil em 2008. 2008. 2008. E também tem publicações em outros países. Eu vou deixar na descrição para vocês lá acessarem a biografia do João, além de ter sido traduzido, também foi vencedor do Prêmio Nacional de Cultura e Artes de Angola na categoria de literatura em 2009. Maravilha. É, João, gostei muito do seu romance, né? Será este livro um romance que é uma interrogação ao leitor, e que é um livro atravessado por muita coisa, a gente vai falar dessa muita coisa, mas o que se destaca para mim, assim, eu acho que é geral, né, é o constante adiamento da escrita de um romance. Eu queria começar perguntando, João, como é que isso se relaciona, né, com o fato desse ser o seu primeiro romance? Como é que está a brincadeira nisso? Por que é que você demorou a escrever um romance? Bem, por uma razão de natureza pragmática, digamos assim, entre outras, não é? Mas essa, sem dúvida, será contado mais. Simples falta de tempo, não é? Eu, enfim, comecei a trabalhar relativamente cedo, com 20 anos, como jornalista, com, antes de completar 20 anos, na verdade. E o jornalismo, como sabe, é uma atividade muito que, que nos ocupa desde muito tempo, né? Além disso, dei aulas desde cedo também e estive envolvido durante muitos anos com a vida pública em Angola, né? Fui membro do Parlamento angolano desde 92 até 2017, ministro
2 anos, 2017 a 2019, e, portanto, embora tivesse algumas ideias para um romance, nunca tinha tido tempo para escrevê-lo, porque eu creio, e a experiência desse primeiro romance que eu escrevi confirmou que romance exige tempo, né? É diferente de poesia, claro, que foi como eu comecei e continuo sendo um poeta, né? E também diferente do conto, né? Eu gosto muito do conto. Enfim, não se pode comparar, dizer gosto mais ou gosto menos, mas gosto particularmente do conto e acho que é um género que talvez tenha mais a ver com, com a cultura, com as culturas africanas, né? Com a nossa maneira de narrar as coisas, né? Nós, nas nossas sociedades, estamos rodeados por muitas histórias e contamos muitas histórias, ouvimos muitas histórias, todas as ocasiões são propícias para contar uma história, né? E, portanto, eu acho que, sem fazer aqui grandes teorizações, né? Diria que o conto é um género que se adequa particularmente à nossa cultura. Mas, enfim, o que, como diz um dos personagens desse livro, que está a bater é o romance, né? Então, eh, há, eu diria que há um certo preconceito editorial ou mercadológico que privilegia o romance em detrimento de outros géneros, inclusive do conto, etc. Apesar de a literatura universal estar cheia de extraordinários contistas, né? E países como, por exemplo, o Brasil, né? Os Estados Unidos, etc. E eh, Angola, né? Têm contistas de grande nível. Mas, enfim, os editores, dos tradutores, os agentes literários, hoje acham que o romance é que é, né? Veja-se ainda recentemente essa polémica Polémica não, essa observação, essa constatação feita a partir da lista dos semifinalistas do último prémio Oceanos, né? Muita gente reclamando do facto de não haver um contista, um, umzinho só para a Uhum. mostra, não é? Eu acho que isso não tem nada a ver com o conto, não tem nada a ver com a qualidade dos contistas que concorreram. E eu antecipo já que eu não concorri com nenhum livro de contos, portanto, não estou aqui a falar em causa própria, né? Eu acho que isso tem a ver mais com essa tendência atual, essa opção atual, esse preconceito, eu vou dizê-lo, atual dos agentes do mercado literário em privilegiar, digamos, o romance, né? O que é lamentável, né? Mas, enfim, voltando então à sua pergunta, eu diria que sempre tinha tido algumas ideias para uns romances, nunca tinha tido a oportunidade de me sentar e ficar ali meses escrevendo, revendo, etc., né? Pesquisando, mas desde 2020, mais ou menos, que eu me reformei da vida pública e agora estou dedicado apenas à escrita, portanto tenho tempo, né? E em 2020, 2021, esse, esse romance, que acabou por sair em 2022,
impôs-se, impôs-se-me, não é? De algum modo até eh, substituindo-se, atropelando outros romances que eu já tinha começado, inclusive, a escrever, mas que não tinha podido continuar, né? Mas esse, concretamente, impôs-se-me, né? Eu senti um impulso muito, muito grande, muito forte e irresistível de escrevê-lo, e não é à toa, não é, que isso aconteceu, né? Porque como sabe, já o leu, né? Penso que concordará comigo que é um livro que tem vários temas, várias camadas, mas uma delas é precisamente essa discussão sobre a importância ou não do romance dentro do sistema literário, não é? Digamos assim que foi como que uma espécie de vingançazinha do autor contra todos aqueles que acham que só, que, que só vale a pena escrever romances. Sim. O... E você o faz, né, João? Se contrapondo ao que se espera de um romance, eu diria. Ao que se espera de um romance naquele padrão romanção, né, que vai representar a vida social apenas, né, ou que vai representar as particularidades de um indivíduo, como está em voga hoje, com as escritas de si, a autoficção, gêneros semelhantes. Você o faz em outra direção, você o faz contrariando, de certo modo, as expectativas do leitor de romances, que é trazendo, junto a essas várias camadas, eu diria, o meta-romance. O meta-romance. Você pensa que o romance tradicional morreu, o romance tradicional é um gênero esgotado, e por isso essa opção pelo romance que discute o romance? Bom, eu não, eu quis de facto também, entre outras coisas, discutir o romance. Não porque eu penso que o romance tradicional acabou, né? Eh, mas talvez porque eu acredito que o romance tem que se adaptar a cada época, né? E você mencionou aí alguns tipos de romance, né? O romance em, em si, etc., né? Que não são outra coisa do que ajustamentos do romance aos novos tempos, né? Aos tempos atuais, né? Em que essas questões eh, em que essas questões se apresentam como cada vez mais importantes, né? Portanto, por que não fazer um romance para não 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 desvalorizar, não não fazer tábua rasa do género tradicional romance, mas para o questionar, né? Para o escrever de uma outra maneira, né? E que outra maneira é essa? Olha, eu cada vez mais entendo que a literatura é um grande diálogo, é uma grande conversa entre o autor e os leitores, né? A literatura não termina quando o livro sai. Talvez comece aí, né? Depois na interação com os leitores, etc. E hoje em dia essa interação é cada vez mais coletiva, digamos assim, porque o leitor deixou de ser aquele leitor individualizado que lê o livro em sua casa, gosta ou não gosta, enfim.
se for um crítico literário, um leitor especializado e tiver acesso a meios de comunicação, pode escrever uma resenha para um jornal ou outro, uma revista, etc. Mas eh, isto hoje, que continua a existir, claro, mas é complementado por uma imensidão, ou não, né? Por vários outros leitores, várias outras pessoas que têm a oportunidade não só de ler os livros, mas também de questioná-los, discuti-los, elogiá-los, criticá-los nas redes sociais, por exemplo. Né? Hoje, o leitor individual tem ao seu dispor meios de comunicação que lhe permitem dialogar com o autor do livro, com outros leitores, etc., a uma escala que era impensável há poucos anos atrás. Então, eu entendo assim: a literatura é uma grande conversa, né? Entre quem escreve, quem lê, quem ensina, etc. Né? E eu usei este romance também para conversar com os leitores especializados ou não, para conversar com eles sobre essa problemática. É talvez uma conversa meta-literária, sim, sim, né? Mas acho que é uma conversa é uma, é uma conversa tão necessária como outras quaisquer, né? Uhum. Sim, sim. E eu acho que essa conversa traz também uma discussão que é uma discussão que surge na academia nos anos 60, nos anos 70, com o estruturalismo, mas que é uma conversa que chega aos nossos dias, de certo modo, que é o da existência ou não do autor, né? Inclusive, da existência cidadã do autor, pessoa física do autor, né? E nesse livro você brinca muito com isso. Aliás, assim, eu estava verificando os estudos que tratam da sua obra aqui no Brasil, e a maioria deles, ou muitos deles, se concentram nessa ideia de uma literatura, a sua, que é uma literatura irônica, uma literatura, às vezes, definem a sua literatura como pós-moderna, como irônica, como uma literatura dos jogos, né? E eu acho que nesse romance isso, de certo modo, prossegue, né, João? A ideia de brincar com a assinatura, brincar com a identidade do autor, fazer essa discussão sobre se o autor está vivo ou não, qual a importância do autor. No fim das contas, você trouxe aí a importância do leitor. É um pouco isso, talvez, né? Bom, esse traço da ironia é porque, na verdade, eu não acredito muito em verdades absolutas, não é? E talvez esse questionamento que eu tenho feito na minha ficção, principalmente, das verdades supostamente absolutas, sejam elas verdades sociais, políticas ou culturais, literárias, etc., né? É porque realmente eu brinco com elas, mas faço isso, confesso, deliberadamente, porque não acredito em verdades absolutas, né? É por isso, provavelmente, que alguns, alguns leitores, alguns críticos dirão que se trata de uma literatura de feição pós-moderna, etc. Porque, como sabe, foi precisamente com o pós-modernismo que certas verdades grandiloquentes e absolutas começaram a ser postas em causa, etc., né? E sendo substituídas por um certo
relativismo, um niilismo, inclusive, etc. Bom, acontece que nos tempos que correm, talvez no início deste novo milénio, né, esta tendência está a ser substituída por outras verdades. As velhas verdades parece que morreram, né? As grandes metanarrativas que explicam o mundo a partir de categorias fundamentais parece que morreram, mas estão a surgir outras verdades, né? As, as, e cada vez mais fragmentárias, né? Novas verdades morais, novas verdades políticas, sociais, etc. Né? E eu continuo sem acreditar muito nessas verdades absolutas, quer as antigas, quer as atuais. Né? Entendo. Daí que eu, na minha ficção, questiono isso tudo muitas vezes e de diferentes formas, não é? Através das personagens, através de comentários do narrador, enfim. Mas tudo isso é porque realmente eu não acredito nessas supostas verdades absolutas, antigas ou contemporâneas, que nos querem impor. Pois é, eu acho que a grande discussão de ideias que acontece no seu livro, para além das ideias sobre como compor ou não um romance, né, a grande discussão dá conta dessas verdades, de como a autenticidade ela é construída, no fim das contas, como a autenticidade é manipulada, como ela é histórica, né, e atende a interesses de um lado ou de outro, ou de vários lados, independentemente disso. E há um trecho do romance, né, do Será Este Livro um Romance, que diz o que é identidade autêntica, quem a define e pode ser imposta, como, afinal de contas, não será toda a identidade autêntica? E aí eu lhe faço uma provocação bem humorada, João. Será este livro um romance africano e por quê? Bom, eh, Ou angolano, né? bom, ele é sem dúvida um romance angolano e um romance ah, africano, porque Angola e África não estão confinadas em qualquer gueto, não é? Eh, Eu venho de uma cidade, Luanda, né, que está ligada à história do mundo desde muito cedo, não é? Eh, E, portanto, eu gosto muito de uma frase de um historiador francês, eu esqueço-me do nome dele, né? Tenho que voltar a achá-lo, mas é um historiador que diz que, assim como há uma história do mundo dentro de África, né? Através da colonização, dos contactos e da expansão, primeiro da expansão árabe, depois das colonizações europeias, os vários imperialismos que se sucederam, etc. Há também uma história de África dentro do mundo, não é? Portanto, eu sou daqueles que acredito que nós estamos todos ligados, não é? Por mais que alguns achem que não, nós estamos todos ligados. E, portanto,
eu acho que o meu romance é um romance angolano, sim, é um romance africano, sim, mas é também um romance do mundo, não é? E trata dessas vinculações, dessas conexões e dessas discussões eh, que são suscitadas por esse relacionamento histórico que, a meu ver, é inegável, não é? Eu sei bem que hoje em dia há uma espécie de exotismo pós-colonial, né? Ou um, um pós-colonialismo exótico, né? Que espera que os autores africanos escrevam sobre, sobre certos assuntos, raça, identidade, etc., da maneira como esses assuntos são vistos e são, sobretudo, estabelecidos em determinados contextos não africanos, mas que são contextos globalmente hegemónicos, né? Então, eu acho que eu não tenho que escrever como que querem que eu escreva enquanto escritor eh, angolano e africano, né? Vou dar um exemplo, né? Um, um, o, a questão do feminismo, né? É uma questão, eu diria, uma questão universal, não é? Mas em cada contexto, em cada sociedade, ela é vista de uma determinada maneira, não é? Que pode não ser exatamente a mesma que existe em outros contextos. E dentro de um mesmo país, essa questão pode ser abordada de diferentes pontos de vista, consoante os estratos sociais, por exemplo, a que as pessoas pertencem, não é? Eh, a questão da raça, a questão do racismo, etc. Também não é uniforme, não é? Eu costumo dizer que, num certo sentido, não há uma questão negra, há várias questões negras, não é? Muitos de nós africanos eh, negros só nos damos conta que somos negros quando saímos de África, não é? Portanto, como é que vamos escrever sobre esta temática a partir de Angola, por exemplo, ou de qualquer outro país africano, com os olhos e na mesma perspectiva, por exemplo, com que essa questão é vista, por exemplo, pelos negros americanos, pelos negros brasileiros, etc., né? Há coincidências, sim, mas também há muitas diferenças, não é? Portanto, eu assumo-me como um escritor africano e angolano com as especificidades e as particularidades do meu país, da minha cultura, da sociedade de onde eu venho, que pertenço, etc, etc, etc. Né? Isso pode não ser muito comercial, não é? Pode não ser muito comercial, não é? Eh, mas eu acho que, enfim, como escritor, eu acho que o que é importante é, digamos, a literatura, né? Certamente, você tocou em alguns pontos aí, como a questão da identidade, questão da raça, né? E no caso brasileiro, nós temos
uma certa dificuldade, inclusive, nas leituras das literaturas africanas que aqui fazemos, muitas vezes por essa falsa expectativa quanto a uma identidade, a uma comunidade que a língua aproximaria, que uma história no passado aproximaria, e muitas vezes as leituras que se fazem aqui das literaturas africanas buscam muito essa identidade, muito mais do que a diferença. Por exemplo, reconhecer a literatura angolana como uma literatura estrangeira, no Claro. caso da recepção brasileira. Mas eu queria acrescentar um outro ponto que o seu romance também discute e cuja moldura é também distoante dessa expectativa que você disse dos exotismos, dos hibridismos, tal, ou das falsas autenticidades, que é a questão do tempo histórico, né, João? O seu Sim. romance se passa na vida contemporânea, na discussão de uma história mundial que é contemporânea, nos fascismos, você discute a vida política nos Estados Unidos, no Brasil, na Índia, no mundo, né? Intra-africano também, e a questão da pandemia. Então, da pandemia de Covid. Eu acho que essa sua escolha por um tempo histórico do contemporâneo também, de certo modo, é uma afronta às expectativas mais facilitadoras do mercado editorial, não? Não sei, né? Quer dizer, não falei com o mercado, né? Mas, Assim, mas o mercado, essa entidade, né? exatamente mítica, né? E soberana. Bom, como disse, o que me preocupa na minha literatura, sobretudo na ficção, é a contemporaneidade, né? Hum, Ainda não senti desejo, vontade, não tenho qualquer ideia de fazer, contar histórias ou escrever narrativas históricas. Pode ser que um dia eu faça, né? Eu acho que eu tenho um lema que é um lema que me acompanha desde que eu comecei a escrever, que o escritor deve ter a liberdade de escrever sobre tudo o que quiser, e como quiser e da forma que entender. Portanto, pode ser que um dia eu faça algum livro mais histórico, enfim, né? Eh, ou então me abalança aí nessa corrente agora, é outra corrente que se espera também que o mercado espera dos autores africanos, né? Que façam livros afrofuturistas, né? Pode ser que um dia eu também me deixe embalar pelo afrofuturismo. Por enquanto, eu não tenho nenhuma necessidade, porque os nossos problemas contemporâneos são tão imensos, tão grandes, tão complexos, né? Que embarcar numa qualquer aventura afrofuturista É, é seria sempre. talvez uma forma digamos, de alienação encapotada, né? E eu não, enfim, não embarco, recuso a embarcar-me nisso, né? O que eu quero é discutir o hoje, Perfeito. né? Então, as duas opções, o romance histórico ou o afrofuturista, iriam escapando do presente, né? E essa discussão do hoje que você faz, João, me leva a uma outra questão que é algo que aparece no seu romance, né? Para quem não leu o romance ainda, a gente poderia já ter falado disso aqui. Existe um debate lá entre um narrador, que também é o personagem, que também é o suposto autor do livro, e um autor que protela a escrita de um romance, né? E há uma discussão lá em várias passagens que é a seguinte: um romance deve ser um libelo, um romance deve ser um panfleto, e eu queria lhe perguntar a esse respeito. Afinal de contas, no seu romance, você
discute a realidade política e social angolana, africana, mundial, contemporânea, historicamente construída no imperialismo também. Afinal, um romance deve ser um libelo ou um panfleto? Pode ser um libelo, desde que não deixa de ser um romance. Panfleto não, né? Acho que um panfleto é um panfleto, não é? Mas um libelo pode ser um belíssimo texto artístico, não é? Há, há poemas libelos, né? E há romances libelos, né? A discussão aparece no livro porque me parece uma discussão importante, né? Me parece não só importante como é tão importante que é recorrente, né? Nós estamos sempre a Uhum, falar disso, né? sim. Então isso confirma a sua importância, né? Mas a minha resposta é que nunca um panfleto, né? Panfleto é outra coisa. Isso tem a ver com a qualidade do texto, né? Literatura deve ser, acima de tudo, linguagem, né? Como se costuma dizer, né? De preferência, uma linguagem com carne, né? Sangue, músculos, nervos, etc. Né? É dessa linguagem que eu falo, né? E Uhum, nesse sentido, sim, um romance pode ser um libelo. E aos, né? Conhecemos muitos, né? perfeito. João, eu queria lhe perguntar a respeito da dedicatória, né? É uma dedicatória para Laura Padilha. Em que contexto biográfico surge essa dedicatória a uma pesquisadora brasileira aparecendo no seu romance? Bom, eu costumo brincar com a professora Laura, né? Que eu conheço há muito tempo, né? Dizendo que ela é a minha segunda mãe, né? Temos uma relação de amizade muito grande e muito antiga, né? Construída desde os tempos em que eu morei no Brasil como correspondente de imprensa. Conheci a Laura e outros professores de literaturas africanas nessa altura. Alguns alunos da Laura, que hoje são catedráticos também, como o Mário Lugarinho, a professora Rita Chaves, Tânia Macedo, e vários outros, né? E fizemos uma grande amizade, né? Uma amizade pessoal e familiar mesmo, né? E então, e ela sempre insistia comigo que eu tinha que escrever um romance, né? Ah, Então, sim. não podia deixar de dedicar a ela esse primeiro romance, né? É uma pessoa que eu gosto muito, né? Enfim, e daí essa homenagem também, né? E na altura, posso acrescentar só rapidamente, eu era jornalista, trabalhava como correspondente, mas estive ligado a uma série de iniciativas hum, no plano da divulgação da literatura de Angola no Brasil, né? Junto às universidades, na USP, na UFRJ, na USP, na UF, né? Hum, Enfim, em várias outras universidades em outros estados, né? E, portanto, conheci.
muitas pessoas, Minas, né? Conheci muitos académicos, né? Fizemos coisas juntos muitas vezes, reuniões, seminários. Estive envolvido também com a constituição da Afrolic, né? E, portanto, conheço muita gente da área, digamos assim, né? Mas a Laura é uma amiga especial, né? Maravilha. Para quem não conhece, a Laura Padilha é uma figura muito importante na criação dessa área no Brasil de estudos das literaturas africanas, né? E formou muita gente, como o João falou agora. Então, hum, prestamos aqui também uma homenagem a ela, né? Trazendo essa presença. E, inclusive, já conversamos aqui com a Rita Chaves também, que você mencionou há pouco aí. Sim, sim, Temos sim, sim. uma conversa aqui no canal. Exato. Isso me leva a uma outra pergunta, João, que é o seguinte, nessa relação da literatura angolana com o mercado e a academia brasileira, portuguesa, mundial, muitos dos autores e autoras da África que escreve dos países africanos que escrevem em português publicam no Brasil e publicam em Portugal. Como é que fica para os escritores essa relação, né, que, que consiste numa vida editorial muitas vezes fora do seu país e os projetos literários, né? Porque acaba gerando essa dúvida. Para quem escreve, afinal de contas, um autor angolano, um autor moçambicano, um autor cabo-verdiano e por aí vai. Olha, eh, começando pela última parte da sua fala, né? Uhum, Eu diria que um escritor cabo-verdiano, angolano, moçambicano, escreve, em princípio, ou melhor, ao escrever, pensa e reflete, certamente, igual, sem tirar nem pôr, eu diria, a qualquer outro escritor de qualquer outro país, não é? Eh, Para quem escreve um escritor brasileiro, para quem escreve um escritor inglês, americano, chinês ou paquistanês, né? Em cada momento ele escreve para quem ele entender, né? E, portanto, eh, nós, escritores africanos, também escrevemos para quem nós entendemos, né? E cada caso é um caso, cada escritor é um caso, né? Há aqueles escritores mais cosmopolitas, né? Em todos os sistemas literários, acho que há escritores que são mais cosmopolitas, outros até mais regionalistas, né? uhum, Etc. Isso acho que é uma característica de todo e qualquer sistema literário. Portanto, entre nós também há aqueles que escrevem mais para dentro, ou pensando mais num público externo, ou, ou que escrevem mais fazem uma literatura mais cosmopolita, né? Embora com uma roupagem angolana e africana, né? Nomes, recordações da história, etc., mas cujo texto é eminentemente cosmopolita, né? Há os que escrevem de acordo com o que acham que os leitores estrangeiros esperam dele e outros que não estão nem aí, né? Então, cada caso é um caso, né? E eu acho que os livros
devem valer e devem ser vistos, olhados e criticados por si mesmos, né? E não pelas eventuais intenções do autor, né? Eh, eu, no meu caso concreto, eu procuro escrever para todos. Em primeiro lugar, para os angolanos, que eu acho que são os meus primeiros leitores. Mas também gosto de ser lido por leitores de outros países, de outras culturas, a começar pelos leitores de língua portuguesa. E no caso do Brasil, eh, mais ainda, né? Porque, afinal de contas, há, dentro do Brasil há uma grande Angola, não é? Quando sabemos que 80% dos afro-brasileiros têm ancestrais em Angola, então está tudo dito, né? É claro que, portanto, eu gosto também de ser lido pelos leitores brasileiros, gostaria de ser mais lido, mais publicado, etc., no Brasil. Mas o que eu escrevo é sobre Angola. Angola no mundo. Eu tenho pensado muito nessa fórmula, né? Angola, hífen, no mundo. Não é Angola no mundo, não. É Angola, traço, no mundo. Porque Angola e o mundo estão ligados, como eu disse há pouco, há muitos séculos. Os angolanos povoaram todas as Américas, né? Desde Jamestown até, a, até o Rio da Prata. Né? Sim, Portanto, é sobre essa Ang- Ang- Angola que eu tenho escrito até agora, que eu procuro escrever, etc. Amanhã, enfim, não sei. Não posso prever o futuro. maravilha, maravilha. Tem um aspecto no seu romance que, para mim, foi muito saboroso, que é o da discussão linguística. O narrador fica sempre compensando o ter usado um termo lusitano, brasileiro, angolano, e faz esse jogo. E também gostei muito do fato do livro não ter um glossário. Acho isso um gesto bastante corajoso também. Então, gostei muito desse aspecto da discussão linguística que acontece no seu romance. É, João, acho que. Pois não, só a propósito claro. disso, só um comentário muito breve, né? Eu realmente acho que nós, falantes da língua portuguesa, né, nos cinco continentes, deveríamos fazer um esforço para procurar conhecer melhor, conhecer mais das especificidades da nossa maneira de usar essa língua comum, né? É por isso que eu não gosto de glossários, é por isso também que, por vezes, quando acho necessário, ponho as personagens a explicar algumas coisas, Sim, né? Porque eu prefiro isso, né? Do que, eh, por exemplo, ser e eventualmente traduzido no Brasil, né? Isso não faria sentido. sim, exato. Eu acho que poderíamos encerrar, João, com uma pergunta que atravessa também a perspectiva do narrador, né? O narrador do seu livro, né? Ele é muito crítico do tempo presente, né? Ele critica a literatura de Instagram, ele critica a situação política, a gestão da pandemia de Covid em Angola e fora de Angola. Ele faz a crítica dos identitarismos, né, de uma série de discussões que podem puxar para um essencialismo.
E aí eu lhe perguntaria também, né, para você, a vida está insuportável? A vida social, política está insuportável? Que é uma frase que aparece no seu romance, a vida está insuportável. A vida está complexa, não é? Insuportável ou não, depende de nós torná-la mais, mais, mais suportável, né? Mas há algo contra o qual é preciso lutar, né? Eu uso essa palavra de maneira intencional, né? É preciso lutar contra certos excessos da contemporaneidade e é preciso lutar contra todos os essencialismos e é preciso lutar, sobretudo, contra a tendência para nos colocar em guetos, né? Cada um na sua caixa. É preciso lutar contra essa fragmentação crescente das lutas sociais, etc. Né? Eh, Isso não quer dizer que certas lutas pelo resgate de certas realidades, pelo resgate de certas identidades, não seja necessária. É necessária, são necessárias, impõem-se, têm que ser feitas, né? Eh, mas não se podem transformar em, em em outros essencialismos, não é? A luta pelo resgate da identidade negra, por exemplo, é necessária, é urgente, tem que ser feita. Mas uma coisa é identidade. Eu distingo identidade, não sou contra elas, pelo contrário, cada um de nós pode se identificar como quiser, né? Como achar que é, né? Mas uma coisa é identidade, outra é identitarismo. Isto é, o excesso de identidade, né? Eh, E esses excessos da contemporaneidade, que se colocam no plano político, no plano moral, no plano social, etc., é que tornam a vida insuportável, né? E o humor que eu uso na minha ficção é uma maneira de lutar contra esses excessos. Uhum. Realmente, aparece bastante no seu livro essa perspectiva. Eu acho que você é bastante incisivo, bastante ferino nesse sentido, e eu acho que a mensagem chega, né, de certo modo. Então, gostaria de te agradecer, João. Foi uma conversa muito esclarecedora. Gostei muito de ler o Será, este livro, um romance. Lhe dou os parabéns. Obrigado. Seria bom se esse livro saísse por aqui também, realmente. Ele Há uma tá... editora que está com ele em Ah, análise sim. há uns meses, vamos a ver, né? Ah, que Eu bom. gostaria muito que o livro saísse no Brasil, sim. Ah, sim. Mas vai sair para já um livro de contos, né? Isso posso anunciar já, porque o livro já foi para, enfim, Uhum, está pronto para ir para a gráfica, né? uhum. É um livro de contos que vai sair pela, pela Faria e Silva. O livro terá como título O Perigo Amarelo e Outros Contos. Espero que Esse saia livro, ainda este ano, né? Porque, enfim, já está revisto e aprovado por mim há algum tempo, né? assim, é Sai uma ainda este ano. edição portuguesa, é isso? Como? É uma edição brasileira ou portuguesa? Eu não Não, entendi. brasileira. É uma Ah, editora brasileira.
nova, recente, chamada eh, Faria e Silva, Ah, sim, pois, do grupo Alta Books, certo. né? Maravilha. Então é isso, gente. Conversamos sobre Será Este Livro um Romance? Vou deixar toda a descrição da conversa no vídeo e também o link para vocês saberem mais sobre esse livro, né? Tem também, se vocês buscarem aí na internet, tem informações sobre o livro também, né? Eu peguei, por exemplo, uma resenha do livro que saiu num órgão jornalístico lá de Angola também. Então, dá para se encontrar aí. Te agradeço, João. Foi uma ótima Nada, conversa. Ricardo. Obrigado eu pela conversa e espero que os ouvintes e leitores tenham também gostado da nossa conversa. Maravilha. Eu gostei. Até Tchau. semana que vem com outro livro, gente. Obrigado.